paz do Senhor, querido, bora lá para mais um dia, mais uma leitura na Bíblia. Glória a Deus, que oportunidade linda que a gente tem, gente. Estava vendo testemunho, né, de pessoas ministrando na Coreia do Norte, misericórdia, misericórdia. Né, pessoas sendo perseguidas, mortas, e elas não podem ler a Bíblia, não podem confessar a sua fé, mas hoje, eu e você aqui no nosso país, temos a oportunidade de ler, andar com a Bíblia debaixo do braço, aqui mesmo através do YouTube, confessar. Então, querido, celebre isso mesmo, celebre essa oportunidade, porque é um grande privilégio. Eu quero também aproveitar para te inspirar hoje. Tire um tempo, ore pelos missionários que estão ao longo do mundo, ao redor do mundo, principalmente em países, né, de acesso criativo, em países onde a igreja é perseguida, porque nós temos que levar o evangelho, né, em todos os lugares, custe o que custar. Eu sou Leandro Machado, é um privilégio ter você aqui em mais um dia, mais um vídeo, crescendo na palavra, em tudo aquilo que Deus deixou pra gente e lemos. Então já pega a sua Bíblia aí, se você é novo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque todos os dias tem vídeo novo para edificar a sua vida. Nós vamos começar de 2 Coríntios 4, nós vamos ler 4, depois nós vamos ler o 5 de 1 a 10, depois nós vamos para 2 Reis 17 e Miqueias 6. Bora lá então, 2 Coríntios 4, hoje eu vou com a minha Bíblia Almeida. Faz tempo que eu tava, deixando ela guardadinha ali, eu tirei várias Bíblias, olha aqui, ó, até mostrar para vocês. Vocês já viram essa daqui, ó? É uma Bíblia judaica, não é? Uma Bíblia bem legal, não é? Ela é uma Bíblia completa judaica aqui, ó. Ela é bem diferente. Aí tem aqui minha Bíblia Viva. Não sei se você já viu a Bíblia Viva, é uma Bíblia parafraseada. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó. Tcharam! Bíblia Viva. Aí tem uma das minhas NVI, né? Essa daqui é uma NVI de estudo. Não sei se você está vendo aqui embaixo. Tem uns comentáriozinhos, ela é bem legal. Essa daqui é a minha queridinha da leitura com vocês, não é? Ó, NVT, nova versão transformadora. E aí, gente, tem um monte de Bíblia aqui em cima, né? Vocês veem, ó, um pouquinho dos livros ali. Eles viram até aqui. E ultimamente eu não tenho comprado muitos livros, porque eu estou usando bastante livro digital no Kindle, né? Comprando na Amazon. Isso acaba liberando um pouquinho de espaço e também é um pouquinho mais barato. Então incentivo você, não é? Mas bora lá então. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 diz assim, ó. Pelo fato de que tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando em astúcia, não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendemos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Lembra então, Paulo deixa claro que o Deus desse mundo não é o nosso Deus, mas é o diabo. Desde que Adão de fato errou, ele entregou a autoridade desse mundo, e ela vai ser reconquistada quando Jesus de fato vier. Ah, pastor, mas é a nossa autoridade como igreja. Você tem autoridade como filho de Deus, autoridade para usar o nome de Jesus, onde você chega é abençoado, mas no mundo não é todo quem manda, no caso ainda é o diabo. Então onde você está, o diabo perde a autoridade, mas no restante é por isso que ele opera, né? A Bíblia fala que o poder do diabo opera sobre os filhos da desobediência. Por isso tem muita coisa ruim acontecendo ainda nesse mundo, tá bom? Bora lá, verso 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, eu gosto muito desse versículo 8. Ele diz, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso eu falei. Também nós cremos e por isso falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante em ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Verso 16.
Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de qualquer comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque essas são eternas, enquanto as outras são temporais. Deixa eu até pegar aqui, né, o meu marcador de texto, porque esse texto nessa Bíblia não está marcado, e eu amo marcar os textos aqui, o marca-texto que a Anne regaçou no marca-texto. Nossa, meu, esse texto do versículo 8, ele é apaixonante. Deixa eu colocar aqui. Aê, meu Deus, muito bom, muito bom, muito, muito bom. Bora lá então agora, verso capítulo 5, de 1 a 10, ele diz assim: somos que a nossa casa terrestre... Nossa, a Anne destruiu o meu negócio aqui. Meu Deus, já era, ressecou, deixou destampado. Bora lá, capítulo 5, verso 1. Sabemos que a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se desfizer, temos parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele está falando, a gente quer ser arrebatado, né? Ele diz, verso 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre um bom ânimo, sabendo que enquanto o corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, Paulo, ele sempre diz isso, né? Ele fala, eu queria deixar, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele diz, por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A gente já sabe que todo mundo vai passar por esse julgamento, né, onde os galardões serão dados. Esse aqui no tribunal de Cristo é coisa boa, não é porque só os salvos vão comparecer. No tribunal do trono branco, aí já é, meu Deus, é maldição, destruição e é pena, porque eles vão pro Geena, tá bom? Mas aí a gente vai estudando e vai aprendendo um pouquinho mais quando a gente lê Apocalipse. Bora lá então agora. Vamos de 2 Reis, capítulo de número 17. Bora lá, 2 Reis, capítulo de número 17. A gente está vendo esse monte de rei aqui que vai lá e adora Baal e deixa Deus de lado e as coisas boas não acontecem. Mas vamos ver agora Oséias. Ele diz assim, ó, 2 Reis 17, verso 1. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria por 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia ano a ano. Por isso, o rei da Síria encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra e subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria, e fez habitar em Ralá, junto a Rabor, ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Lembra que ele anunciou que eles seriam exilados, sairiam da terra? A gente já leu nos capítulos anteriores de Reis aqui, né? A gente leu também Oséias, a gente leu em vários outros, Miqueias, a gente leu muitas profecias, né, sobre coisas ruins que iriam acontecer, né? E não só ali, né, em vários outros textos, porque o povo de Israel dá mancada direto. Bora lá, verso 8. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelo rei de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto e edificaram para si altares em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes de ídolos em todos os altos e outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso a todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem a ira do Senhor. E serviram a ídolos, os quais o Senhor tinha dito, não façam essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio dos profetas e todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos maus caminhos e guardai-os dos mandamentos maus, e guardem os meus estatutos, tudo segundo a lei, como prescreveu aos vossos pais, e vos enviei por intermédio dos meus servos profetas. Porém, eles não deram ouvidos, antes se
tornaram obstinados de dura servir como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, seguiram as nações que estavam em derredor deles, dos quais o Senhor lhe havia ordenado que não imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram postes de ídolos, adoraram aos exércitos do céu e serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, e deram a prática de adivinhações, e criam em angouros, e venderam para fazer o que era mal perante o Senhor, e assim provocaram a sua ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e afastou de sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes de Israel, que introduziu, pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, e os afligiu, e então os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou de sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel a casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nabate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer um grande pecado. Lembra que ele sempre falava, imitou os pecados de Jeroboão? É isso que ele está falando, verso 22. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão havia cometido, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor se afastou de Israel, da sua presença, como falara pelos mistérios de todos os seus servos e profetas. Assim foi Israel transportado da terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Verso 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Serfavaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor por meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse o rei da Síria, as agentes que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou eles leões para o meio deles, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e ali habite, e ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que habitavam lá em Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer a Deus. Porém, cada nação fez ainda seus próprios deuses. Vai dar ruim isso. Nas cidades em que habitava, e os puseram santuários nos altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tertaque, e servitas queimavam seus filhos, meu Deus, a Adramaleque e a Anamaleque, deuses de Sefarvaim. A galera matava os filhos, para adoração dos ídolos, misericórdia. Verso 32, mas temiam também ao Senhor, parece o povo de hoje, serve a Deus e serve ao mundo, misericórdia. Deixa eu ficar quieto aqui, porque chega a dar uma revolta desse monte de artista gospel aí, tocando música não cristã, mudando agora para o secular. Misericórdia, deixa eu voltar aqui. 33. De maneira que temiam ao Senhor, ao mesmo tempo serviam os próprios deuses, segundo a costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, e não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo, não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem adorareis e oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor que fez subir a terra do Egito com grande poder, com braço estendido, a ele temereis, a ele vos prostrarei, a ele oferecereis sacrifício, os estatutos e juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu. Tereis cuidado de observar todos os dias, não temereis, portanto, outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos dos vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura, como fizeram aos seus pais, assim também fizeram aos seus filhos e filhos dos filhos, e fazem até hoje. Misericórdia, gente! O povo vai lá, tá sofrendo e continua fazendo o que é errado, e a galera agora achando que dá para adorar a Deus e aos outros deuses, Misericórdia. E a galera tinha que colher das consequências para mudar, infelizmente, O povo de hoje também está nessa. Bora lá, Miqueias 6:1 diz assim,
Ouvi agora, pois, o que o Senhor disse: levanta-te e defende a sua causa perante os montes, e ouçam os outeiros o que diz a tua voz. Ouvi os montes a controvérsia do Senhor, a voz duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, com Israel, entrará então em juízo. Povo meu, o que tenho feito para vocês? E com quem enfadei vocês? Respondam-me, pois te fez sair da terra do Egito e da casa da servidão que te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheçam os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor. Me inclinarei ante a Deus excelso, virei perante ele como holocausto, com bezerros de 1 ano, agradar-se ao Senhor, de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de vocês, que pratiqueis justiça e que ameis misericórdia e andem humildemente com o teu Deus. É muito legal ele falando isso, né? Ele está falando, Deus não quer esses sacrifícios bagunçados, Deus quer fidelidade. E até hoje, né? A Bíblia é muito clara e diz que Deus ele prefere fidelidade, obediência do que sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Verso 9: a voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira a sabedoria. Temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e detestável é faminguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim, também passarei eu a ferir, e deixarei desolada por causa dos seus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará em tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás contudo, não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não beberás do vinho, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe. Andaste nos conselhos deles, por isso eu farei de vocês uma desolação dos habitantes da cidade, alvo de vaias, assim trarei sobre vocês o opróbrio dos povos. Então aqui a gente viu Miqueias falando, ó, vai colher, mas eu vou dar uma nova chance, eu vou restaurar e tudo mais. Agora ele já está falando de uma nova colheita, de novos erros, e assim é a vida de Israel, né? E engraçado que o povo idolatra muito Israel e tudo mais. Gente, a Bíblia fala, tem que orar por Israel, Israel é o relógio de Deus, tem muitas coisas acerca das profecias, existe de fato uma aliança diferente com eles, não é? Nós somos igreja, nós não somos Israel, existe uma coisa diferente, mas a gente não pode idolatrar não, porque quando a gente olha a história deles, é uma história, gente, de muitas coisas não exemplares. O que é que foi que Deus falou no seu coração hoje? O que você mais aprendeu dentro de tudo isso? Escreve aqui uma delas que eu vou ficar muito feliz de ver. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro para que o melhor do Senhor aconteça na vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que as famílias vivam uma vida abençoada no trabalho, nas finanças, tudo dando certo, para que o teu santo nome seja exaltado. No nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém? Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama, que é muito importante. Manda lá no grupo da igreja, né? Chama o pessoal para estar aqui, porque todo dia tem algo especial. E se você ainda não visitou, corre lá, pastorleandromachado.com.br, o meu site onde estão os 2 livros que eu tenho publicado para que possa abençoar a sua vida. Um grande abraço, espero você amanhã. Fique com Deus e tchau, tchau.